O sol de fim de tarde de Barcelona pintava de dourado as paredes ocres dos edifícios antigos, lançando sombras longas e distorcidas pelas ruas estreitas do bairro gótico. Era um final de primavera, quase verão, do ano de 2007, e a cidade fervilhava com a promessa de uma noite tépida, embalada pela brisa mediterrânea que trazia consigo o cheiro salgado do mar e o aroma doce dos jasmins em flor. Mas, para além da beleza serena que envolvia a cidade, pairava uma tensão palpável, uma expectativa que se infiltrava em cada esquina, em cada café, em cada murmúrio dos transeuntes. O ar estava carregado com a antecipação de um clássico, um daqueles jogos que paravam o país, o mundo. No coração dessa efervescência, dentro dos muros grandiosos do Camp Nou, e mais ainda nos recantos da cidade desportiva Joan Gamper, a atmosfera era ainda mais densa. Ali, onde o verde esmeralda dos relvados se estendia sob o olhar vigilante das montanhas, a rotina de treinos era pontuada por um silêncio quase reverencial, quebrado apenas pelo som ritmado das chuteiras no gramado, o baque seco da bola, e os gritos pontuais de orientação dos treinadores. Era um santuário de dedicação, mas também, nos últimos tempos, um palco de tensões latentes. Anderson Luiz de Souza, mais conhecido como Deco, sentia essa tensão em cada fibra do seu corpo, uma corda esticada entre o dever e um cansaço que começava a pesar. Os seus olhos, normalmente alertas e perspicazes, refletiam uma mistura de determinação e uma sombra de exaustão. Aos 30 anos, estava no auge da sua carreira, um maestro do meio-campo, o cérebro pensante de uma equipa que havia conquistado a Europa e encantado o mundo. Mas o preço do sucesso era alto, e os anos de glória, as noites sem dormir após vitórias épicas e derrotas amargas, começavam a deixar marcas. Naquele final de tarde, enquanto o treino chegava ao fim, Deco observava os seus companheiros. Ronaldinho Gaúcho, a estrela maior, o mago de um sorriso inesgotável, ainda conseguia arrancar aplausos com um drible inesperado, um toque de calcanhar que desafiava a lógica. No entanto, havia algo diferente. As suas corridas já não tinham o mesmo fulgor de outrora, o brilho nos olhos parecia por vezes ofuscado por uma névoa de distração. Deco, com a sua sensibilidade aguçada e a sua visão de jogo que ia para além do campo, percebia os sinais. As noites de festa, os compromissos sociais, a vida exuberante que o Rio de Janeiro e a Europa lhe ofereciam, começavam a cobrar o seu preço. Samuel Eto'o, por outro lado, era uma força da natureza, uma explosão de energia e ambição. Os seus treinos eram tão intensos quanto os jogos, cada remate ao golo uma declaração de intenções. Mas a sua personalidade forte, o seu fogo camaronês, também o tornava volátil. As discussões com os colegas, as insatisfações expressas de forma veemente, eram cada vez mais frequentes, criando pequenas fissuras na coesão do grupo. Deco, com a sua calma intrínseca, muitas vezes servia de ponte, de apaziguador, mas até ele sentia o desgaste de ter de gerir tantas personalidades distintas. E depois havia Lionel Messi. O jovem argentino, ainda com 20 anos, era uma promessa que já se tornara realidade, um raio de luz que acendia no firmamento do futebol. A sua dedicação era quase monástica, o seu profissionalismo inquestionável. Enquanto outros se distraíam com as luzes da ribalta, Messi treinava com uma intensidade silenciosa, focando-se em cada toque, em cada corrida, em cada remate. Deco via nele a pureza do futebol, a paixão inalterável, e por vezes sentia uma pontada de nostalgia pelos seus próprios dias de juventude, quando a ascensão era tudo o que importava, e as responsabilidades do topo ainda não haviam chegado. Frank Rijkaard, o treinador holandês, observava tudo com a sua habitual serenidade. A sua figura alta e imponente, os seus cabelos grisalhos, a sua voz calma, eram pilares de estabilidade num ambiente que começava a mostrar sinais de turbulência. Rijkaard havia construído uma equipa de sonho, uma máquina de futebol que havia conquistado a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola. Era respeitado por todos, amado por muitos. Mas, por trás da sua postura tranquila, Deco podia vislumbrar uma preocupação crescente. Gerir estrelas era uma arte,
mas gerir estrelas com egos inflados e estilos de vida cada vez mais divergentes, enquanto a pressão por resultados se mantinha implacável, era uma tarefa hercúlea. As suas conversas nos balneários, antes tão eficazes, pareciam agora ecoar num espaço onde a disciplina começava a esvair-se. Naquele dia, após o último exercício tático, Rijkaard reuniu a equipa no centro do campo. O sol já se inclinava para o horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e roxo. "Amanhã é um jogo importante", começou, a sua voz grave e ponderada, mas sem a energia vibrante de outros tempos. "Sabem o que está em jogo. Concentração, dedicação. Cada um de vocês é crucial. Vamos mostrar a nossa força." As palavras eram as de sempre, mas a sua ressonância parecia menor. Muitos acenavam com a cabeça, mas os olhares dispersavam-se, alguns já pensando no descanso, outros talvez na noite que se anunciava. Deco sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a força da equipa residia não apenas no talento individual, mas na unidade, na fome coletiva. E essa fome parecia estar a ser saciada por outras coisas. Caminhou lentamente para o balneário, o cheiro de relva cortada e suor impregnado no ar. O balneário, normalmente um local de camaradagem e brincadeiras pós-treino, estava mais silencioso do que o habitual. Os jogadores tomavam banho, trocavam de roupa, alguns ouviam música nos seus auscultadores, outros falavam em voz baixa. Deco sentou-se no seu lugar, ao lado do armário de madeira escura, sentindo o peso da toalha macia sobre os ombros. Os seus músculos doíam de forma agradável, a fadiga de um bom treino. Mas a sua mente estava longe de relaxar. Pensava no clássico, no rival que os esperava, na história que se desenrolava a cada encontro. Aquele jogo era mais do que 3 pontos, era uma afirmação, um teste de caráter. E ele sentia que a equipa não estava na sua melhor forma mental. Lembrou-se dos primeiros anos, da chegada a Barcelona em 2004, vindo do Porto, onde havia conquistado a Liga dos Campeões. Aquele era um novo desafio, uma nova era. Joan Laporta, o presidente, um homem visionário com um carisma avassalador, havia prometido revolucionar o clube. E ao seu lado, Tchik Begiristain, o diretor de futebol, o arquiteto silencioso por trás das contratações estratégicas. Eles haviam montado uma equipa de estrelas, sim, mas também uma equipa com fome, com um propósito comum. Deco havia sido uma peça fundamental nesse puzzle, o motor que ligava a defesa ao ataque, o homem que Rijkaard confiava para ditar o ritmo. Laporta, com o seu olhar penetrante e a sua oratória apaixonada, havia incutido uma nova mentalidade no clube. Mais que um clube, dizia ele, e Deco acreditava nisso. Havia uma mística, uma responsabilidade. Begiristain, por sua vez, com a sua abordagem mais pragmática, garantia que os alicerces desportivos fossem sólidos. As suas decisões, por vezes difíceis, como a de apostar em Rijkaard e dar-lhe tempo, haviam sido cruciais para o sucesso inicial. Mas agora, Deco sentia que a visão original estava a ser testada, desafiada pelas próprias consequências do sucesso. Enquanto se vestia, colocando a sua roupa casual ou umas calças de ganga escuras, uma t-shirt simples, um casaco leve, Deco observava Ronaldinho a rir alto com alguns colegas. O seu riso era contagiante, a sua alegria genuína, mas havia uma leve nota de imprudência na sua voz, uma despreocupação que Deco achava cada vez mais preocupante. Ronaldinho, o gênio, o artista, estava a perder a sua borda afiada, a sua fome insaciável. E isso, num clássico, era um luxo que não podiam dar-se ao luxo de ter. Deco despediu-se dos colegas com um aceno de cabeça, os seus pensamentos a 1000 por hora. Saiu do balneário, o corredor longo e silencioso, o cheiro a desinfetante misturado com o aroma residual de suor. A luz do dia estava a desvanecer-se no exterior, e as luzes artificiais do complexo desportivo começavam a acender-se, criando um brilho suave e irreal. Caminhou até ao seu carro, um luxuoso sedã que refletia o seu estatuto, mas que ele via apenas como um meio de transporte. Ao volante, enquanto o motor ganhava vida, Deco sentiu-se um pouco mais sozinho do que o habitual.
A pressão de ser Deco, o maestro, o jogador que devia liderar pelo exemplo, era imensa. Ele sempre se orgulhara do seu profissionalismo, da sua ética de trabalho, da sua capacidade de se sacrificar pelo coletivo. Mas, nos últimos tempos, a tentação de relaxar, de ceder às distrações, tornara-se mais insidiosa. A cidade oferecia 1001 formas de esquecer as pressões do futebol, de mergulhar num mundo de prazeres e luxos. A sua casa, um refúgio de tranquilidade nos arredores de Barcelona, esperava-o. Mas, naquela noite, a tranquilidade parecia apenas um disfarce para a inquietação que o corroía por dentro. O clássico estava à porta, e ele sentia que algo estava desajustado. A harmonia que outrora definira a equipa de Rijkaard parecia estar a desfazer-se, fio a fio. As palavras do treinador no final do treino, tão carregadas de significado, pareciam ter sido recebidas com uma leveza que Deco achava perigosa. Enquanto conduzia pelas ruas que começavam a encher-se de vida noturna, com os restaurantes a acenderem as suas luzes e os bares a começarem a receber os primeiros clientes, Deco ponderava sobre o que significava ser um líder. Era apenas dar o exemplo em campo? Ou era também garantir que todos os seus companheiros estivessem na mesma sintonia, focados no mesmo objetivo? Ele sabia que não podia controlar as escolhas pessoais de cada um, mas sentia uma responsabilidade, um peso, por ver a equipa que tanto amava a desviar-se do caminho. A sua mente viajava para trás, para os dias em que a equipa era uma família. As conversas no balneário, as brincadeiras, os jantares em grupo. Agora, parecia que cada um seguia o seu próprio rumo, as suas próprias agendas. Ronaldinho, com a sua comitiva de amigos e a sua paixão pela noite barcelonesa. Eto'o, com os seus próprios interesses e a sua personalidade intransigente. Até mesmo os mais jovens, influenciados pelo ambiente de estrelato, começavam a mostrar sinais de desatenção. A imagem de Messi, com a sua dedicação quase obsessiva, contrastava vividamente com o que Deco percebia noutros. O argentino era um lembrete constante do que era preciso para alcançar a grandeza e mantê-la. Mas nem mesmo a sua presença parecia ser suficiente para contrariar a maré de indulgência que começava a invadir o balneário. Chegou a casa, o silêncio preenchendo o espaço. Tomou um banho quente, deixando a água escorrer pelos seus músculos, tentando lavar a tensão do dia. Vestiu um robe macio e caminhou até a varanda, de onde podia ver as luzes da cidade a cintilar na distância. A brisa da noite era refrescante, mas a sua mente continuava agitada. O que fazer? Como reverter a situação? A sua responsabilidade como um dos capitães não era apenas jogar bem, mas também cuidar do espírito da equipa. Mas como chamar à razão adultos, gênios, que pareciam estar a perder o rumo? As palavras de Rijkaard, por mais sábias que fossem, pareciam ter menos impacto agora. A autoridade do treinador era inquestionável, mas a sua abordagem mais suave e paternalista, que antes funcionava tão bem com aquele grupo de talentos, parecia agora ser interpretada como permissividade por alguns. Deco fechou os olhos, respirando fundo. Sentia um nó no estômago, a ansiedade de um jogo que se aproximava e a sensação de que as coisas não estavam certas. Ele sabia que o futebol era um ciclo, de ascensão e queda, de glória e esquecimento. E ele sentia que estavam numa encruzilhada. As decisões tomadas fora do campo, as escolhas de vida, estavam a começar a ter um impacto direto na performance. A sua mente, que no campo era capaz de antecipar jogadas complexas e encontrar espaços onde ninguém via, agora debatia-se com um problema mais complexo, mais humano. Como equilibrar a liberdade individual com a disciplina coletiva? Como manter a chama da ambição acesa quando se já havia conquistado tudo? A noite avançava, e Deco ainda estava na varanda, perdido nos seus pensamentos. O cheiro dos jasmins era mais intenso agora, quase inebriante. As luzes da cidade continuavam a brilhar, convidativas, prometendo distração e esquecimento. Ele sabia que, naquela mesma noite, muitos dos seus colegas iriam ceder a esses convites, buscando refúgio ou simplesmente diversão nas ruas animadas de Barcelona, alheios à importância do que estava em jogo. A ironia não lhe escapava.
Enquanto o mundo esperava um clássico de alta voltagem, o seu próprio balneário parecia estar a desintegrar-se lentamente, silenciosamente, sob o peso do seu próprio sucesso. A escuridão da noite parecia amplificar os seus receios. O silêncio da sua casa era quebrado apenas pelos seus próprios pensamentos, que giravam em torno do jogo, da equipa, do futuro incerto. Ele era um homem de princípios, um profissional exemplar, e a ideia de que a sua equipa pudesse falhar por falta de dedicação ou disciplina era quase insuportável. Deco finalmente recolheu-se, mas o sono parecia distante. A sua mente continuava a correr, a analisar, a procurar soluções. No fundo do seu coração, ele sabia que a festa secreta, o desvio da rota, era mais do que uma simples distração. Era um sintoma de uma era que, embora gloriosa, estava a chegar ao seu ponto de inflexão. E ele, Deco, o maestro, sentia-se preso no meio, entre o passado de glória e um futuro incerto, à beira de um clássico que prometia ser um teste não só da sua habilidade, mas da sua própria alma. A noite prometia ser longa, e o caminho até ao apito inicial do clássico, ainda mais. A noite de Barcelona, outrora um manto acolhedor de promessas e celebrações para Deco, estendia-se agora como uma tela escura onde as suas preocupações se projetavam em sombras gigantes. Deitado na sua cama espaçosa, o teto alto do quarto parecia fechar-se sobre ele, e o silêncio da casa, longe de ser um bálsamo, era um eco amplificado da sua própria mente inquieta. Os lençóis de algodão egípcio, macios e frescos, não conseguiam acalmar a febre de pensamentos que lhe percorria as veias. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava as horas, cada minuto um grão de areia a escorrer por uma ampulheta implacável, aproximando-o do dia do clássico. Ele virava-se de um lado para o outro, os olhos fixos na escuridão, tentando encontrar um padrão nas sombras que dançavam na parede com a luz bruxuleante da lua que se espreitava por entre as cortinas. As imagens do treino repetiam-se na sua mente, o drible displicente de Ronaldinho, o olhar desafiador de Eto'o, a postura serena mas preocupada de Rijkaard. E, claro, a imagem de Messi, um jovem avatar de foco e dedicação, que, paradoxalmente, tornava ainda mais evidente a deriva dos outros. Deco sentia uma responsabilidade esmagadora. Não era apenas um jogador, era o coração do meio-campo, a ligação entre a defesa e o ataque, o homem que Rijkaard confiava para ditar o ritmo. Mas como ditar o ritmo de uma orquestra cujos músicos pareciam estar a tocar partituras diferentes? A melodia que outrora fora tão harmoniosa, tão vitoriosa, começava a desafinar. E ele, o maestro em campo, sentia-se impotente para afinar os instrumentos que se recusavam a seguir a batuta. Lembrou-se de conversas antigas com Tchik Begiristain, o diretor desportivo, nos primeiros dias da sua chegada. Tchik, com a sua voz calma e a sua visão clara, falava da importância de construir uma cultura, não apenas uma equipa. Uma cultura de trabalho, de sacrifício, de amor à camisola. Joan Laporta, com o seu fervor messiânico, reforçava essa mensagem em cada discurso, em cada aparição pública. Mais que um clube, repetia ele, e essas palavras ressoavam no peito de Deco como um juramento. Mas agora, parecia que a mística estava a desvanecer-se, corroída pelos excessos do sucesso. O cansaço físico da semana de treinos intensos misturava-se com uma exaustão mental ainda mais profunda. Os seus músculos ansiavam por repouso, mas a sua mente recusava-se a desligar. As vozes dos jornalistas, os murmúrios dos adeptos, as expectativas de milhões, tudo isso se transformava num zumbido constante na sua cabeça. Ele sabia que o clássico não era apenas um jogo, era um veredicto sobre o estado da equipa, sobre a continuidade de um ciclo. Perto das 3 da manhã, Deco desistiu de tentar dormir. Levantou-se silenciosamente, para não perturbar o sono da sua família, e caminhou descalço até a cozinha. A luz fria da madrugada filtrava-se pelas janelas, pintando o espaço com tons de cinzento e azul. Preparou um chá de camomila, o aroma suave a espalhar-se no ar, e sentou-se à mesa da ilha, os cotovelos apoiados, o calor da chávena nas mãos. A quietude da casa era quase ensurdecedora.
Foi então que o seu telemóvel vibrou. Um SMS de um número desconhecido. Hesitou antes de o abrir. Era uma mensagem curta, com um endereço e uma hora. Festa privada. Não faltes. É o nosso segredo. Não havia remetente, mas Deco reconheceu o tom, a alusão. Não era para ele. Era, claramente, um erro. Alguém tinha enviado para o número errado. E o endereço não era longe dali, numa área conhecida pelos seus clubes noturnos mais exclusivos, nas colinas de Tibidabo, com vistas panorâmicas sobre a cidade. A hora era, agora. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. A sua intuição, aguçada por anos de leitura de jogo e de pessoas, confirmou o que ele já suspeitava. Aquela era a festa secreta. Não era a primeira vez que ouvia rumores de encontros noturnos, de celebrações prolongadas, mas esta mensagem, tão crua e direta, materializava as suas piores premonições. Os seus companheiros, ou pelo menos alguns deles, estavam lá, a poucas horas do jogo mais importante da temporada, a dissipar a sua energia, a comprometer a sua preparação. Uma raiva fria começou a borbulhar dentro dele, misturada com uma profunda tristeza. Como podiam ser tão imprudentes? Tão desrespeitosos com a camisola, com os adeptos, com o trabalho de uma temporada inteira? Ele pensou em Ronaldinho, na sua alegria contagiante que agora parecia beirar a irresponsabilidade. Pensou em Eto'o, que, apesar da sua dedicação em campo, tinha um temperamento volátil e era facilmente influenciado. A lista de potenciais participantes na festa, na sua mente, era dolorosamente curta. Deco sentiu-se dividido. Deveria ignorar? Deveria confrontar? A lealdade aos seus companheiros colide violentamente com a sua lealdade à equipa, ao clube. Denunciar seria uma traição, mas calar-se seria cúmplice de uma traição maior. A pressão sobre Rijkaard, sobre Laporta, sobre a equipa inteira, já era imensa. Uma derrota no clássico, especialmente com a suspeita de falta de profissionalismo, seria catastrófica. A sua mente voltou-se para Messi. O jovem argentino, com a sua timidez e a sua dedicação quase monástica, seria a antítese perfeita daquela festa. Ele imaginou Messi a dormir, talvez a sonhar com golos e dribles, a preparar-se com a pureza de um monge. A diferença entre eles e Messi era um abismo que Deco sentia que estava a crescer a cada dia. Os primeiros raios de sol começaram a tingir o céu de um rosa pálido, anunciando a chegada de um novo dia. O chá de camomila estava frio na chávena. Deco levantou-se, o peso da decisão ainda sobre os seus ombros. Ele sabia que não podia confrontar os jogadores diretamente sem provas concretas, nem queria criar uma cisão ainda maior no balneário antes de um jogo tão crucial. Mas também não podia fingir que não sabia. Decidiu que, pelo menos por agora, guardaria o segredo. Observaria. O jogo seria o seu palco, a sua forma de protesto silencioso, a sua demonstração de profissionalismo. Ele faria a sua parte, e esperaria que a consciência, ou a falta dela, dos outros, se revelasse em campo. Amanheceu. O cheiro a café começou a pairar no ar, vindo da cozinha. Os primeiros sons da casa a acordar, o suave burburinho da sua família, trouxeram-lhe um breve alívio da sua própria solidão. Mas a imagem da mensagem, o endereço, a hora, permanecia gravada na sua mente. Naquela manhã, o pequeno almoço foi um ritual silencioso. Deco forçou-se a comer, a nutrir o corpo que teria de estar no seu pico de forma. A sua esposa, com o seu olhar perspicaz, percebeu a sua atenção, mas não perguntou. Ela conhecia os sinais, os dias que antecediam os grandes jogos, a pressão que ele carregava. Apenas lhe tocou suavemente no braço, um gesto de apoio silencioso. Depois do pequeno almoço, Deco foi para a sala, onde a televisão estava ligada num canal de notícias desportivas. Os analistas debatiam fervorosamente o clássico, as táticas, os pontos fortes e fracos de cada equipa. As suas vozes preenchiam o espaço, mas as palavras pareciam distantes, vazias. Ele via a sua própria imagem, a de Ronaldinho, a de Eto'o, a de Rijkaard, projetadas na tela, sob um escrutínio implacável. A cidade, lá fora, já estava acordada e a vibrar.
O burburinho das ruas chegava até ele, filtrado pelas janelas, um presságio da tempestade que se avizinhava. Os jornais desportivos, as capas coloridas empilhadas nos quiosques, anunciavam o jogo com manchetes grandiosas. O dia D, a batalha final, clássico decisivos. A pressão era um peso físico, uma névoa densa que pairava sobre tudo. Deco vestiu seu equipamento de treino. Era o dia da última sessão antes do jogo, um treino leve, de afinação, para manter os músculos quentes e a mente focada. Mas ele sabia que para alguns, a mente já estava noutro lugar. Ao chegar à cidade desportiva Joan Gamper, o ambiente era diferente do dia anterior. Uma tensão mais aguda pairava no ar, uma mistura de nervosismo e expectativa. O sol já subia alto no céu, e o verde dos relvados parecia mais vibrante, quase elétrico. No balneário, o silêncio era ainda mais pronunciado. Os jogadores estavam mais contidos, alguns com olhares cansados, outros com uma excitação contida. Deco observou Ronaldinho. O seu sorriso, normalmente tão expansivo, parecia um pouco mais forçado, os seus olhos com uma leve sombra de cansaço. Havia um brilho estranho neles, um cansaço que não era de treino, mas sim de uma noite mal dormida, ou pior, de uma noite demais. Deco não disse nada, mas o seu olhar encontrou o de Ronaldinho por um breve instante, um encontro silencioso que parecia carregar um peso invisível. Ronaldinho desviou o olhar rapidamente, um pequeno sinal de culpa que não passou despercebido ao atento Deco. Eto'o, por outro lado, parecia mais irritadiço do que o habitual. Os seus movimentos eram bruscos, a sua voz mais alta ao cumprimentar os colegas. Havia uma impaciência nele, uma energia que parecia mal canalizada. Deco sentiu que a festa não o tinha acalmado, mas sim agitado, ou talvez a frustração de ter de se apresentar no dia seguinte o estivesse a corroer. Messi já estava pronto, sentado no seu lugar, a amarrar as chuteiras com uma concentração quase zen. Os seus movimentos eram precisos, metódicos. Deco sentiu um misto de orgulho e desilusão ao vê-lo. Orgulho pelo seu profissionalismo, desilusão pela falta dele em alguns dos seus colegas mais experientes. Frank Rijkaard entrou no balneário, a sua figura imponente a preencher o espaço. A sua voz, ao dar as últimas instruções para o treino, era tão calma e ponderada como sempre, mas Deco notou uma pequena ruga de preocupação entre as suas sobrancelhas. Rijkaard, com a sua sensibilidade aguçada, também sentia a atmosfera, a falta de coesão, os pequenos sinais de desgaste. Ele sabia que algo não estava certo, mas a sua natureza calma e a sua crença na autonomia dos jogadores tornavam-no relutante em intervir de forma mais drástica. A sua filosofia de gestão, baseada na confiança e no respeito mútuo, que outrora fora a chave para o sucesso, começava a mostrar as suas fragilidades face a egos crescentes e a tentações externas. O treino foi leve, focado em toques curtos, passes precisos e alguns exercícios de finalização. Deco moveu-se com a sua habitual inteligência, a sua visão de jogo impecável. Ele tentava compensar a lentidão de alguns, a distração de outros. Os seus passes eram cirúrgicos, os seus movimentos calculados, uma demonstração de profissionalismo que esperava que fosse contagiosa. Observou Ronaldinho. Os seus toques ainda eram mágicos, os seus dribles ainda arrancavam suspiros, mas havia uma lentidão nos seus movimentos, uma falta de intensidade nas suas corridas. O seu gênio, embora inegável, parecia estar a ser ofuscado por uma névoa de apatia. Eto'o, por sua vez, tentava compensar com fúria, os seus remates ao golo eram poderosos, mas por vezes demasiado apressados, sem a calma necessária para a precisão. Ao final do treino, Rijkaard reuniu a equipa. As suas palavras eram as mesmas de sempre, focadas na união, na paixão, no amor à camisola. Este é o nosso momento, disse ele, a sua voz grave a ecoar no ar. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Houve aplausos, mas Deco sentiu que eram mais por hábito do que por convicção. No balneário, após o banho, Deco sentiu o peso da toalha sobre os ombros, o cheiro a cloro e suor. Vestiu a sua roupa casual, sentindo o tecido leve na pele. A sua mente continuava a girar em torno da festa, da mensagem.
Ele não podia ignorar o que sabia. A questão era, o que fazer com essa informação? Ele pensou em Laporta, no seu discurso apaixonado, na sua crença inabalável no projeto. Pensou em Tchik, na sua pragmática gestão. Ambos haviam investido tanto nesta equipa, na sua glória. E agora, essa glória estava a ser ameaçada por algo tão trivial como uma festa. Deco decidiu que precisava de falar com alguém, mas não com os jogadores envolvidos. Precisava de uma voz mais experiente, alguém que pudesse ver a situação com clareza, sem o calor das emoções. O seu olhar pousou em Pep Guardiola. Pep, ex-capitão do Barcelona, uma lenda do clube, estava a começar a sua carreira de treinador nas camadas jovens, mas a sua presença na cidade desportiva era frequente. Ele era um observador atento, um estudioso do jogo e da psicologia dos jogadores. A sua aura de liderança, mesmo fora dos relvados, era inegável. Deco sentia que Pep, com a sua visão estratégica e o seu profundo conhecimento do que significava o Barcelona, poderia oferecer uma perspectiva valiosa. Enquanto a maioria dos jogadores se apressava a sair, ansiosos por umas horas de descanso antes do recolher obrigatório, Deco demorou-se. Avistou Pep a conversar com um dos treinadores da formação, a sua postura elegante, o seu olhar intenso. Esperou que a conversa terminasse, sentindo um nó no estômago. A aproximação foi discreta. Pep, disse Deco, a sua voz mais baixa do que o habitual. Posso falar contigo um minuto? Pep virou-se, um sorriso amável no rosto. Deco, claro, tudo bem. O seu olhar perscrutador notou a tensão no rosto do português. Caminharam para um canto mais isolado do balneário, o cheiro a alimento e material desportivo a pairar no ar. Deco hesitou, procurando as palavras certas. Não sei se devo dizer isto, começou, a voz embargada pela relutância. Mas sinto que algo não está certo. Com a equipa, Pepe acenou com a cabeça, a sua expressão séria. Sinto o mesmo, Deco. O ambiente está diferente. Deco respirou fundo. Recebi uma mensagem, por engano, uma festa. Ontem à noite, alguns dos nossos estavam lá. O rosto de Pepe manteve-se impassível por um instante, mas os seus olhos escurecerão. Ele era um homem de princípios, e a ideia de falta de profissionalismo antes de um clássico era anatema para ele. Tens a certeza? Perguntou Pepe, a sua voz baixa e controlada. O endereço, a hora, a forma como alguns estão hoje. Tenho a certeza. Um silêncio pesado caiu sobre eles, preenchido apenas pelo eco distante de vozes no corredor. Pepe passou a mão pelos cabelos, um gesto pensativo. Ele entendia a gravidade da situação. Não era apenas uma questão de disciplina, era uma questão de respeito pelo clube, pela sua história, pelos adeptos. Isto é sério, Deco, disse Pepe, finalmente, a sua voz carregada de preocupação. Rijkaard precisa de saber, Deco abanou a cabeça. Não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa agora. O jogo é amanhã, e não quero ser eu a criar mais problemas, mas se não fizermos nada, os problemas vão ser maiores, retorque o Pepe, o seu olhar fixo e determinado. O silêncio é cúmplice. A conversa com Pepe, embora breve, deixou Deco com um misto de alívio e uma nova camada de ansiedade. Ele havia partilhado o seu fardo, mas a responsabilidade de agir parecia agora estender-se a mais pessoas. Pepe, com a sua ética inabalável, não ficaria em silêncio. Quando Deco saiu da cidade desportiva, o sol já começava a inclinar-se para o horizonte, lançando sombras longas e dramáticas. A brisa da tarde trazia consigo o cheiro do mar e a promessa de uma noite fresca. Mas para Deco, a paisagem parecia tingida de uma melancolia cinzenta. A sua casa esperava-o, um refúgio de tranquilidade, mas a sua mente continuava a fervilhar com a turbulência que se avizinhava. Ele sabia que a conversa com Pepe era apenas o início. As ramificações daquela festa secreta seriam sentidas muito além do resultado do clássico. Seriam sentidas na fibra do balneário, na relação entre os jogadores, na confiança entre o treinador e a equipa. E ele, Deco, o maestro, sentia-se um peão num jogo muito maior, um jogo onde a lealdade e o profissionalismo estavam a ser testados até ao limite.
A noite que se aproximava seria a última antes da batalha, e ele sabia que seria uma noite longa, de reflexão e de uma ansiedade crescente, à espera do apito inicial que selaria o destino daquela equipa gloriosa. A noite engolia Barcelona, mas para Deco, a escuridão da sua casa não trazia o refúgio habitual. As palavras trocadas com Pep Guardiola ecoavam no silêncio, uma melodia dissonante que se misturava ao zumbido persistente da sua própria mente. "Isto é sério, Deco", dissera Pep, a sua voz baixa e carregada de uma gravidade que Deco sentia agora como um peso adicional sobre os ombros. A responsabilidade era um manto pesado, tecendo-se não apenas com a sua própria ética profissional, mas agora também com a consciência de ter partilhado um segredo que poderia implodir o universo que ele tanto ajudara a construir. Ele sentou-se na poltrona da sala de estar, as luzes da cidade a cintilar na distância, refletindo-se nos seus olhos fixos. O cansaço físico da semana de treinos era uma dor surda nos seus músculos, mas a exaustão mental era um abismo. A decisão de falar com Pep, embora impulsionada por um senso de dever inabalável, abria uma caixa de Pandora. O que aconteceria agora? Pep, com a sua integridade e o seu profundo amor pelo clube, não ficaria inativo. A informação chegaria a Rijkaard, ou a Tchik, ou a Laporta. E então, a equipa estava à beira de um clássico, e uma revelação agora poderia ser a faísca que atearia o incêndio. A sua mente, que no campo era um labirinto de passes, movimentos e antecipações, agora debatia-se com um dilema moral. A lealdade aos companheiros, a camaradagem que forjara em inúmeras batalhas, chocava-se violentamente com a lealdade à instituição, ao ideal de mais que um clube. Ele imaginava os olhares de Ronaldinho, de Eto'o, se soubessem que ele havia sido a fonte da informação. A união, já frágil, desintegrar-se-ia por completo. Mas se ele se calasse, se permitisse que a imprudência passasse impune, o que seria da equipa? Da sua própria consciência? A madrugada avançou lenta e inexoravelmente. O cheiro a jasmim, que à noite era inebriante, tornou-se quase sufocante. Deco tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via flashes do balneário, os rostos dos seus colegas, as palavras de Rijkaard a ecoar sem a devida ressonância. Ele sentia o pulsar da cidade, a expectativa crescente, a histeria que envolveria Barcelona e Madrid nas próximas horas. E no centro de tudo, aquela festa secreta, um cancro silencioso a corroer a fundação da sua equipa. Quando os primeiros raios de sol espreitaram pelas cortinas, tingindo o quarto com um cinzento pálido, Deco levantou-se. A sua cabeça latejava, os seus olhos ardiam de falta de sono. Mas no seu peito, uma determinação fria começou a formar-se. Independentemente do que acontecesse fora do campo, ele faria a sua parte. Em campo, ele seria o Deco de sempre, o maestro, o motor. Ele jogaria com a alma, com a paixão que sentia pela camisola, e esperaria que isso fosse suficiente para inspirar os outros, para mascarar as fissuras que ameaçavam a estrutura. O pequeno almoço foi um ritual mecânico. Os sons suaves da sua família a acordar, o cheiro a café e a pão torrado, eram um contraste estranho com a tempestade que se agitava dentro dele. A sua esposa, com o seu olhar perspicaz, notou a sua palidez, a tensão nos seus ombros, mas não fez perguntas. Ela sabia que, em dias de clássico, o mundo de Deco era um lugar solitário, preenchido por pressões invisíveis e expectativas esmagadoras. A caminho da concentração, a cidade já fervilhava. Carros apressavam-se, pessoas aglomeravam-se nos cafés, os jornais desportivos exibiam manchetes grandiosas, profetizando a batalha que se aproximava. Deco conduzia em silêncio, os seus pensamentos focados no jogo, tentando afastar as sombras da noite anterior. Ele sabia que o autocarro da equipa seria um microcosmo da tensão que se espalhava pela cidade. E assim foi. Ao entrar no autocarro, o ambiente era denso. Alguns jogadores conversavam em voz baixa, outros estavam imersos nos seus auscultadores, os olhares fixos na paisagem que passava rapidamente. Deco procurou os rostos de Ronaldinho e Eto'o. Ronaldinho estava sentado na parte de trás, com um boné puxado para baixo, o seu corpo relaxado, mas os seus olhos,
quando se encontraram brevemente com os de Deco, revelaram uma ligeira opacidade, uma sombra de cansaço que não podia ser disfarçada. Tuo, por sua vez, parecia mais agitado do que o habitual, a bater o pé ritmicamente, os seus músculos tensos. Havia uma impaciência nele, uma energia mal direcionada. Deco sentou-se no seu lugar, observando a paisagem de Barcelona a desfilar pela janela. O sol batia nos edifícios, as palmeiras balançavam suavemente com a brisa, mas a beleza da cidade parecia distante, quase irreal. A sua mente estava no Camp Nou, no relvado verde esmeralda, na atmosfera elétrica que os esperava. Ele sentia o peso da história, a responsabilidade de representar o MESC clube. Ao chegar ao Camp Nou, a atmosfera era eletrizante. O autocarro foi recebido por uma multidão ensurdecedora de adeptos, bandeiras a esvoaçar, cânticos a ecoar pelos céus. A energia era palpável, uma onda de paixão que parecia varrer todas as outras preocupações. Mas, no interior do balneário, o contraste era gritante. O silêncio era quase reverencial, quebrado apenas pelo som abafado dos sapatos no chão, o raspar das chuteiras nos cacifos, e os murmúrios abafados dos preparadores físicos. Deco sentou-se no seu lugar habitual, ao lado do seu cacifo de madeira escura. O cheiro familiar de linimento, suor e couro preenchia o ar. Começou a equipar-se, cada movimento metódico, quase ritualístico. As suas caneleiras, as suas chuteiras, a sua camisola com o número 20. Cada peça de equipamento era um lembrete do dever que o esperava. Ele olhou em volta. Messi já estava pronto, sentado calmamente, a sua concentração quase visível, uma aura de foco que irradiava dele. A sua presença era um contraste gritante com a inquietação de alguns dos veteranos. Frank Rijkaard entrou no balneário, a sua figura alta e serena a preencher o espaço. Os seus cabelos grisalhos e o seu rosto calmo transmitiam uma sensação de autoridade tranquila, mas Deco, com a sua sensibilidade aguçada, notou uma leve tensão na sua mandíbula, uma pequena ruga de preocupação entre as suas sobrancelhas. Rijkaard sabia. Pepe tinha falado com ele. A informação sobre a festa secreta havia chegado ao treinador. O silêncio no balneário tornou-se ainda mais denso. Todos os olhos se voltaram para Rijkaard. A sua voz, quando começou a falar, era calma e ponderada, como sempre, mas havia uma ressonância diferente, uma camada subjacente de desilusão que Deco conseguiu discernir. Hoje é um dia importante, começou Rijkaard, a sua voz a ecoar no espaço. Não é apenas um jogo. É sobre quem somos, sobre o que representamos. O trabalho de meses, a nossa história, a nossa paixão, tudo se resume a este momento. Ele fez uma pausa, os seus olhos percorrendo os rostos dos jogadores, detendo-se por um instante nos de Ronaldinho e Eto'o, e depois nos de Deco e Messi. A disciplina, o foco, a união. Isso é o que nos trouxe até aqui. E é isso que nos vai levar à vitória. Cada passe, cada desarme, cada corrida. Deem tudo o que têm. Pelo clube, pelos adeptos, e por vocês mesmos. As suas palavras eram as de sempre, mas a sua entoação, a sua pausa estratégica, o seu olhar, carregavam um peso adicional. Era uma mensagem velada, uma advertência, um apelo à responsabilidade que ele sabia que alguns haviam negligenciado. Houve um aceno geral de cabeças, alguns murmúrios de "sim, mister", mas Deco sentiu que a mensagem não atingiu todos com a mesma força. Ronaldinho sorriu de forma ligeira, um sorriso que não chegava aos olhos. Eto'o cerrou os punhos, a sua energia ainda parecia mal direcionada. A chamada para a saída para o campo chegou. O som distante do rugido da multidão penetrou no balneário, um crescendo ensurdecedor que fez as paredes vibrarem. Deco levantou-se, sentindo a adrenalina a bombear nas suas veias. Era o seu palco, a sua arena. Ele respirou fundo, o cheiro à relva cortada e a excitação a preencher os seus pulmões. A caminhada pelo túnel foi um turbilhão de emoções. A luz forte dos holofotes, o som ensurdecedor da multidão que se transformava num único grito, a visão do relvado verde perfeito. Deco emergiu para o campo, os seus olhos a varrerem o estádio lotado, um mar de cores e paixão.
O ar estava carregado, elétrico, com a promessa de uma batalha épica. O apito inicial soou, e o clássico começou. Os primeiros minutos foram um turbilhão de energia, de toques rápidos, de duelos intensos no meio-campo. Deco estava no seu elemento, a ditar o ritmo, a ligar a defesa ao ataque com a sua visão de jogo impecável. Ele tentava impor a sua vontade, a sua disciplina, a sua visão sobre o jogo. Mas algo estava diferente. Ronaldinho, embora com alguns flashes da sua genialidade, parecia um passo mais lento, os seus dribles menos incisivos, a sua capacidade de explosão diminuída. Havia uma ligeira hesitação nos seus movimentos, uma falta de intensidade que Deco, com a sua sensibilidade aguçada, sentia em cada fibra do seu ser. Os seus passes, por vezes, pareciam um pouco mais descuidados, as suas decisões um pouco mais precipitadas. Eto'o, por outro lado, corria com uma fúria quase cega, os seus movimentos eram explosivos, mas por vezes descoordenados. Ele falhava passes fáceis, as suas finalizações eram apressadas, a sua energia parecia mais um fogo de artifício do que uma chama constante. A sua frustração era visível, os seus gestos de impaciência a aumentar a cada erro. Deco tentava acalmá-lo com um olhar, com um toque, mas Eto'o parecia estar num mundo próprio. A equipa adversária, percebendo as pequenas falhas na engrenagem do Barcelona, começou a pressionar mais alto, a explorar os espaços, a capitalizar a falta de coesão. O meio-campo, outrora um baluarte impenetrável, parecia por vezes vulnerável. Deco via os buracos, tentava compensar, corria mais, dava o dobro, mas a fadiga começava a pesar, não só nele, mas em todo o coletivo. Messi, com a sua dedicação monástica, era um raio de luz na escuridão crescente. Os seus dribles eram relâmpagos, as suas corridas incansáveis, os seus remates perigosos. Ele parecia imune à turbulência que envolvia os seus colegas, um exemplo de profissionalismo que contrastava dolorosamente com a performance de outros. Deco sentia um misto de orgulho e desespero ao vê-lo. O futuro estava ali, naqueles pés mágicos, mas o presente estava a esvair-se. O primeiro golo adversário veio de um erro no meio-campo, um passe fácil que foi interceptado, seguido de uma transição rápida que apanhou a defesa desprevenida. Deco sentiu um nó no estômago. Não era um erro isolado, era um sintoma da falta de foco, da desorganização que começava a infiltrar-se na equipa. Ronaldinho baixou a cabeça, Eto'o gesticulou com raiva. O balneário, a festa secreta, tudo isso parecia ter se materializado no relvado. Rijkaard, na linha lateral, observava tudo com a sua habitual serenidade, mas Deco podia ver a preocupação nos seus olhos. O treinador, que havia construído uma máquina de futebol baseada na confiança e na liberdade criativa, via agora a sua filosofia ser testada até ao limite. A sua autoridade, antes inquestionável, parecia agora ser interpretada como permissividade por alguns dos seus jogadores mais talentosos. O segundo golo veio de uma jogada individual, um remate forte de fora da área que apanhou o guarda-redes desprevenido. A equipa parecia desorientada, a sua confiança abalada. Deco tentava reagir, a sua voz rouca de tanto gritar por organização, por concentração. Ele pegava na bola, tentava construir, tentava inspirar, mas sentia-se a lutar contra uma maré. Ao intervalo, o ambiente no balneário era pesado, carregado de tensão e frustração. Rijkaard entrou, a sua voz ainda calma, mas com um tom mais firme agora. Isto não é o Barcelona, disse ele, os seus olhos varrendo os rostos dos jogadores. Não é a equipa que conquistou a Europa. Onde está a vossa paixão? A vossa disciplina? O vosso respeito pela camisola? A sua mensagem era clara, mas a sua voz não tinha a mesma fúria que outros treinadores poderiam ter. Era uma crítica, sim, mas uma crítica velada, um apelo à consciência. Deco sentiu que as palavras do treinador, por mais verdadeiras que fossem, não seriam suficientes. A semente da discórdia havia sido plantada, e a festa secreta era a sua manifestação. Ele olhou para Ronaldinho, que evitava o seu olhar. Olhou para Eto'o, que batia no seu cacifo com raiva silenciosa. A equipa estava a desintegrar-se de dentro para fora.
O segundo tempo começou com uma tentativa de reação. Deco, com a sua energia inesgotável, correu mais, passou mais, lutou por cada bola. Messi continuava a ser uma ameaça constante, a sua velocidade e habilidade a criarem problemas à defesa adversária. Mas a equipa parecia ter perdido a sua coesão, a sua magia. Os passes não encaixavam, os movimentos não sincronizavam. Aos 60 minutos, um momento crucial. O Barcelona estava no ataque, Deco orquestrava uma jogada promissora. Ele tocou para Ronaldinho, que, com um toque de classe, driblou 2 defesas. O estádio prendeu a respiração. Era a sua oportunidade de brilhar, de mostrar o seu gênio. Mas, em vez de rematar ou de passar para um companheiro melhor posicionado, Ronaldinho tentou um drible excessivo, perdeu a bola, e o contra-ataque adversário foi letal. O terceiro golo. Aquele momento foi um murro no estômago de Deco. Não era apenas um erro, era a personificação da imprudência, da falta de foco que havia sido cultivada na noite anterior. O golo adversário, fruto de uma perda de bola tão desnecessária, selou o destino do jogo. O silêncio no estádio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos festejos da equipa adversária. Os adeptos do Barcelona, antes tão apaixonados, começaram a assobiar, a manifestar a sua frustração. Deco sentiu a sua alma a quebrar-se. Ele havia dado tudo, lutado por cada metro, tentado inspirar os seus colegas, mas a falta de disciplina, a falta de respeito pelo jogo, havia custado caro. Aquele não era o Barcelona que ele conhecia, a equipa que havia conquistado a Europa. Era uma sombra, um fantasma do seu passado glorioso. Os minutos finais do jogo foram uma tortura. A equipa parecia desorientada, sem rumo, os jogadores a correrem sem propósito, os seus olhares vazios. O apito final soou como uma libertação, mas também como uma sentença. A derrota no clássico era mais do que apenas 3 pontos perdidos, era um ponto de viragem, o fim de uma era. No balneário, após o jogo, o silêncio era ainda mais pesado do que antes. Ninguém falava. Os jogadores despiam-se em silêncio, os seus movimentos lentos, os seus olhos fixos no chão. A derrota era amarga, mas a forma como ela havia acontecido, a sensação de que havia sido auto-infligida, tornava-a ainda mais insuportável. Rijkaard entrou, a sua expressão mais grave do que nunca. A sua voz, antes calma e ponderada, estava agora carregada de uma tristeza profunda, uma desilusão que Deco sentia em cada palavra. Perdemos hoje, disse ele, os seus olhos varrendo os rostos dos jogadores. Mas perdemos mais do que um jogo. Perdemos a nossa identidade, a nossa disciplina, a nossa união. Ele fez uma pausa, o silêncio a pairar como uma nuvem negra. Não posso aceitar isso. Não vamos aceitar isso. O Barcelona merece mais. Vocês merecem mais. E eu, como vosso treinador, exijo mais. As suas palavras, embora proferidas com a sua habitual calma, eram um ultimato. Era o ponto de viragem. A festa secreta, a imprudência, a falta de profissionalismo, haviam chegado ao seu clímax. A máscara de serenidade de Rijkaard havia caído, revelando a sua profunda frustração. Deco sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por a verdade ter finalmente emergido, tristeza por ter sido daquela forma, no palco mais importante, com o mundo a observar. Ele olhou para Ronaldinho, que finalmente levantou a cabeça, os seus olhos vermelhos e cheios de uma culpa que ele não podia mais esconder. Olhou para Eto'o, que estava sentado, os seus punhos cerrados, a sua fúria agora dirigida para si mesmo. A era da permissividade havia chegado ao fim. A festa secreta, que deveria ter sido um segredo, havia se tornado um catalisador para a implosão de uma equipa gloriosa. Deco sentia o peso daquele momento, o fim de um ciclo. Ele havia sido o maestro, o motor, mas não podia controlar a orquestra quando os músicos se recusavam a seguir a batuta. O futuro do Barcelona, e o seu próprio futuro, pareciam agora incertos, pairando no ar carregado de desilusão do balneário. A noite de Barcelona, outrora um convite à celebração, agora testemunhava o amargo fim de uma era.
O silêncio do balneário, após as palavras de Rijkaard, era mais pesado do que o chumbo, mais denso do que a escuridão da noite que caía sobre o Camp Nou. Não era um silêncio de respeito, mas de humilhação, de frustração, de uma culpa invisível que pairava no ar como uma névoa tóxica. Cada jogador, encolhido no seu próprio espaço, parecia um espectro, uma sombra de si mesmo. O cheiro a linimento e suor, antes um aroma familiar de batalha, agora parecia impregnado de uma amargura pungente. Deco sentiu o peso daquele momento esmagar-lhe o peito, uma sensação de luto por algo que havia sido glorioso e que agora jazia em pedaços. Os olhos de Rijkaard, antes tão serenos, estavam agora nublados por uma tristeza profunda, uma desilusão que se gravava em cada ruga do seu rosto. Ele havia construído uma equipa de sonho, cultivado um ambiente de liberdade e confiança, mas essa mesma liberdade, sem os limites claros, havia se transformado num veneno lento. A sua voz, ao terminar o seu discurso, era um sussurro de dor, um epitáfio para uma era que ele sabia ter chegado ao seu fim. O Barcelona merece mais. Aquelas palavras finais ecoaram no vazio, um ultimato que selava o destino de muitos. O seu rosto, antes um poço de alegria e sorrisos, estava agora contraído numa máscara de vergonha. Os seus olhos, vermelhos e inchados, evitavam qualquer contato visual, fixos no chão como se pudessem encontrar ali a resposta para sua própria queda. A aura de despreocupação que o envolvia, a leveza que o caracterizava, havia desaparecido, substituída por um peso palpável, uma culpa que o curvava. Deco sentiu uma pontada de tristeza genuína por Ronaldinho. O gênio, o artista, o homem que havia redefinido o futebol com a sua magia, estava a apagar-se, vítima da sua própria exuberância, da sua incapacidade de resistir aos chamamentos da noite, às lantejoulas de uma vida que parecia mais interessada no brilho e acento agudo mero do que na chama duradoura da glória desportiva. Eto'o, por outro lado, irradiava uma fúria silenciosa. Sentado no seu cacifo, os punhos cerrados, os músculos do maxilar tensos, ele batia levemente com o pé no chão, um ritmo impaciente que parecia querer explodir. A sua raiva não era dirigida apenas para a derrota, mas, Deco percebia, para si mesmo. Para a sua própria contribuição para o desastre, para a energia mal canalizada, para a falta de foco que havia minado a sua performance. A sua ambição, antes uma força motriz imparável, agora parecia um fogo sem direção, a consumir-lhe por dentro. Messi, o jovem prodígio, sentava-se a alguma distância, a sua postura ereta, os seus olhos fixos num ponto distante. Nenhuma emoção transparecia no seu rosto, mas Deco podia sentir a sua determinação inabalável, a sua pureza de propósito. Ele era a antítese de tudo o que havia levado àquela derrota. A sua dedicação, o seu profissionalismo quase monástico, eram um farol na escuridão, um lembrete do que era preciso para alcançar e manter a grandeza. Deco sentiu um misto de esperança e resignação ao vê-lo. Aquele jovem era o futuro, um futuro que, por vezes, exigia sacrifícios dolorosos no presente. A saída do balneário foi um cortejo fúnebre. Os passos eram lentos, os olhares baixos. O som da multidão, antes um rugido de paixão, agora era um murmúrio de desilusão, um coro de assobios e vaias que perfurava a alma. Cada passo pelo túnel, em direção ao autocarro, era uma caminhada sob um escrutínio impiedoso. As luzes dos flashes dos fotógrafos, antes um sinal de celebração, agora pareciam lâminas afiadas, a cortar a pele da dignidade. No autocarro, o silêncio era ainda mais opressor. O som abafado do motor era o único companheiro naquela viagem de regresso à cidade desportiva. Deco sentou-se junto à janela, observando as luzes de Barcelona a passarem, um borrão de cores que não conseguia dissipar a escuridão dentro dele. Ele sentia o peso do seu próprio papel, o seu esforço em campo, a sua tentativa de ser o maestro de uma orquestra que já não tocava em sintonia. Mas até ele, o incansável Deco, sentia-se esgotado, a sua alma ferida pela traição de um ideal. Os dias que se seguiram àquele clássico foram um turbilhão de notícias, rumores e especulações. A imprensa catalã, antes tão elogiosa, agora rasgava a equipa em pedaços.
Manchetes grandiosas, antes dedicadas a glórias, agora clamavam por mudanças radicais. A festa secreta, que Deco havia tentado manter em segredo, tornou-se um segredo mal guardado, um sussurro que ganhava força nos corredores da cidade desportiva e nas mesas dos cafés. Embora nunca confirmada abertamente, a sua sombra pairava sobre o balneário, uma explicação não dita para a apatia em campo. Nos bastidores, nos gabinetes austeros do Camp Nou, as rodas da mudança começaram a girar com uma urgência implacável. Joan Laporta, o presidente, um homem de visão e paixão, sentia o pulso da cidade, a insatisfação crescente dos adeptos. O seu sonho de um Barcelona glorioso estava a ser corroído pela complacência. Ao seu lado, Txiki Begiristain, o diretor de futebol, um estratega calmo e pragmático, analisava os factos com uma frieza cirúrgica. Os números, a performance, a atitude, tudo apontava para uma necessidade urgente de reestruturação. Deco, na sua casa, sentia-se isolado. Treinos eram agora exercícios mecânicos, desprovidos da alegria e da camaradagem de outrora. As conversas no balneário eram escassas, os olhares cheios de desconfiança e ressentimento. O grupo, outrora uma família unida, estava agora fragmentado, cada um a lidar com a sua própria culpa ou frustração. Ele tentou falar com alguns, tentar reavivar a chama da união, mas as suas palavras pareciam cair no vazio. A ferida era demasiado profunda. A primeira grande decisão não tardou a ser anunciada, embora a sua concretização levasse mais alguns meses. Frank Rijkaard, o arquiteto daquela equipa gloriosa, o homem que havia trazido a Liga dos Campeões de volta a Barcelona, seria o primeiro a sair. Deco soube por Txiki, numa conversa privada e carregada de melancolia. Txiki explicou que a filosofia de Rijkaard, baseada na confiança e na autonomia dos jogadores, embora brilhante no início, havia se tornado um fardo. A sua natureza calma, antes uma virtude, era agora interpretada como permissividade. Rijkaard era mais do que um treinador, era um mentor, um amigo. A sua saída era um reconhecimento amargo de que a cultura do balneário havia deteriorado para além da sua capacidade de controlo. Ele imaginou Rijkaard, com a sua dignidade inabalável, a aceitar o seu destino com a mesma serenidade com que enfrentava os desafios. A saída de Rijkaard abriu a porta para uma série de mudanças sísmicas. A mais dolorosa, para Deco e para milhões de adeptos, foi a de Ronaldinho Gaúcho. O mago, o artista, o sorriso do futebol, estava na lista de transferências. A decisão, embora dolorosa, era inevitável. A sua performance em campo havia diminuído drasticamente, e o seu estilo de vida, antes tolerado pela sua genialidade, tornara-se um problema insustentável. Deco lembrava-se dos primeiros anos, da chegada de Ronaldinho, da forma como ele havia eletrizado o Camp Nou com a sua magia. Os seus dribles impossíveis, os seus golos de antologia, a sua alegria contagiante, tudo isso havia transformado o Barcelona. Mas a chama havia se apagado. Deco, no fundo do seu coração, sentia uma profunda tristeza pelo amigo. Ronaldinho era um gênio, um talento puro, mas a tentação da noite barcelonesa, os amigos, as festas, haviam-no arrastado para um caminho de autodestruição desportiva. Ver o seu talento desperdiçado, a sua luz a esvair-se, era como assistir a uma obra de arte a ser vandalizada. A sua partida, embora necessária, deixava um vazio, uma sensação de que algo belo e irrepetível havia sido perdido para sempre. Samuel Eto'o, o leão indomável, também seria uma das vítimas da reestruturação. A sua personalidade forte, o seu temperamento volátil, que antes eram vistos como sinais de paixão e ambição, agora eram fontes de atrito. A sua fúria em campo, antes uma força imparável, agora parecia descontrolada, uma energia que, por vezes, prejudicava mais do que ajudava. Deco compreendia a frustração de Eto'o, a sua sede de golos, a sua ambição de ser o melhor. Mas a nova direção do clube, a nova cultura que se queria implementar, não tinha lugar para a sua impulsividade. A sua saída, tal como a de Ronaldinho, era um sinal claro de que a era da permissividade havia chegado ao fim. E depois, havia o próprio Deco.
Ele, o maestro do meio-campo, o motor incansável, o profissional exemplar, também se viu na encruzilhada. Embora a sua ética de trabalho e o seu profissionalismo fossem inquestionáveis, ele era uma figura central daquela equipa que estava a ser desmantelada. Ele representava a velha guarda, a era que estava a ser deixada para trás. Laporta e Tchik, numa conversa franca e respeitosa, explicaram-lhe que o clube precisava de uma renovação total, de um novo ciclo, de uma energia diferente. Deco sentiu um misto de orgulho ferido e compreensão. Ele havia dado tudo de si ao Barcelona, conquistado títulos, deixado a sua marca. Mas, no fundo, ele sabia que a sua hora também havia chegado. A equipa que ele havia ajudado a construir, a família que ele havia amado, estava a desintegrar-se. A sua partida, embora dolorosa, era um passo necessário para a sua própria carreira e para o futuro do clube. A ideia de vestir outra camisola, de jogar noutro estádio, parecia estranha, quase herética, mas a aceitação veio com a resignação. Ele havia cumprido o seu dever, e agora era tempo de passar o testemunho. No meio de toda esta turbulência, uma figura emergiu, um símbolo do novo caminho. Pep Guardiola. Aquele mesmo Pep com quem Deco havia partilhado os seus receios no balneário, o homem que havia recebido a mensagem sobre a festa secreta. A sua nomeação como treinador da equipa principal foi um choque para muitos, uma aposta arriscada num treinador sem experiência no topo. Mas para Deco, e para aqueles que conheciam a sua ética, a sua inteligência e o seu profundo conhecimento do Barcelona, era uma escolha lógica, quase predestinada. Pep trouxe consigo uma nova filosofia, um código de conduta rigoroso, uma ênfase implacável na disciplina, no trabalho árduo e na paixão pela posse de bola. As suas regras eram claras, inegociáveis. As festas noturnas, os excessos, as distrações, tudo isso seria erradicado. O foco seria total no futebol, na preparação, na busca incessante pela perfeição. Deco, embora soubesse que não faria parte dessa nova era, sentiu uma pontada de admiração por Pep. Ele era o homem certo para a tarefa, o cirurgião necessário para extirpar o cancro da complacência. E depois, havia Messi. O jovem argentino, que na noite do clássico havia sido um raio de luz na escuridão, era agora o rosto do futuro. Com a saída das velhas estrelas, Messi emergiu como o líder natural, o gênio que carregaria o clube nos seus ombros. A sua dedicação inabalável, o seu profissionalismo exemplar, a sua fome insaciável por vitórias, tudo isso era o que Pep Guardiola procurava, e o que o Barcelona precisava. Deco, ao observar Messi, sentia um misto de orgulho e uma pontada de nostalgia. Ele havia visto o jovem Lionel crescer, havia jogado ao seu lado, e sabia que o futuro do Barcelona estava em boas mãos. A festa secreta, antes do clássico de 2007, embora nunca totalmente exposta ao público em toda a sua crueza, tornou-se um marco, um ponto de viragem invisível na história do FC Barcelona. Não foi a derrota em si que ditou o fim de uma era, mas sim a consciência do que a causou, uma perda de identidade, uma erosão da disciplina, uma diluição da paixão que havia impulsionado a equipa à glória. Aquele jogo, e os eventos que o precederam, foram o catalisador para uma revolução silenciosa, uma limpeza profunda que prepararia o terreno para a era mais gloriosa da história do clube. Deco deixou o Barcelona com o coração pesado, mas com a consciência tranquila de ter dado tudo. A sua passagem pelo clube foi um capítulo glorioso, repleto de títulos, de momentos mágicos, de uma ligação profunda com a cidade e com os adeptos. Ele havia sido o maestro, o motor, o coração de uma equipa que encantou o mundo. Mas a vida, tal como o futebol, era um ciclo de chegadas e partidas, de inícios e fins. A sua legacy no Barcelona não se resumia apenas aos troféus erguidos ou aos passes milimétricos. Residia também na sua ética de trabalho, no seu profissionalismo inabalável, na sua recusa em ceder às tentações que haviam derrubado outros. Ele havia sido a bússola moral num balneário que começava a perder o rumo. E a sua decisão de procurar Pep Guardiola, de partilhar os seus receios, foi um ato de lealdade ao clube que amava, um ato que, embora silencioso, teve ramificações profundas e moldou o futuro.
Anos mais tarde, ao olhar para trás, Deco compreendia a inevitabilidade de tudo. A era de Rijkaard, Ronaldinho e Deco havia sido um conto de fadas, uma explosão de talento e alegria. Mas, como todos os contos de fadas, tinha o seu final. E a festa secreta, a imprudência de uma noite, foi o epílogo não escrito, o último ato de uma peça que precisava de dar lugar a uma nova. O Barcelona, como um fênix, renasceria das cinzas daquela derrota e daquela reestruturação. Com Pep Guardiola ao leme e Lionel Messi como a sua estrela polar, o clube alcançaria patamares de excelência nunca antes vistos. E Deco, de longe, observara com um misto de orgulho e uma pontada de melancolia. Ele havia sido parte de algo grandioso, um elo crucial numa cadeia de eventos que levaria o Barcelona a redefinir o futebol moderno. Aquele clássico, aquela derrota amarga, não foi apenas um jogo perdido. Foi um divisor de águas, um momento de catarse que permitiu ao clube confrontar as suas fraquezas, aprender com os seus erros e forjar um novo caminho. A festa secreta, que deveria ter sido apenas uma nota de rodapé na história, tornou-se, ironicamente, um catalisador para a grandeza. Um lembrete de que mesmo na glória, a disciplina e a humildade são os pilares inegociáveis de qualquer sucesso duradouro. E Deco, o maestro que tentou afinar a orquestra, sabia que o seu legado, embora por vezes doloroso, estava intrinsecamente ligado à transformação de um clube que, mais do que nunca, se tornaria mais que um clube.